Quinto vídeo arrumando meu material pra depois roda. Bom, eu já mostrei tudo no meu quarto vídeo. Esse daqui é o quinto. Gente, se o fenômeno que aconteceu hoje às 3 horas da manhã, porque eu não vi, porque eu falei assim, vó, me acorda às 3 horas da manhã pra me ver o fenômeno que vai acontecer às 3 da manhã. Você acredita que ela não acreditou? E ela tava vendo, tá? Só eu que não. Gente, um absurdo. Só ela veio, não. Gente, eu vou pesquisar no TikTok fenômeno acontecendo dia 3 de agosto. Só que fenômeno acontecendo. Gente, minhas coisas já tá bom. Então, agora, olha só essa dessa luz. Vamos ter que virar. Tchau.